paz, irmãos, boa noite. Amém. Fez uma grande reforma, né, no reino do sul, né, em Judá. Ele fez uma grande reforma ali, derrubou os altares idólatras. Ele veio trazendo uma grande reforma, trazendo a presença de Deus, achou o livro da lei, leu o livro da lei. Ele celebrou a Páscoa novamente, depois de muito tempo dos judeus sem celebrar a Páscoa. Mas ele morre e assume um outro rei, que é o Jeoaquim, né, um rei ímpio, bagunceiro, terrível. E o Abacuque está mais ou menos nessa época, né? Ele está mais ou menos ali nesse momento. Essa fala do Abacuque, a gente vai ver que quando ele diz isso, né, quando ele clama por isso, ele está enxergando do outro lado os vizinhos dele, né, o reino do norte, já sendo cercados pela Síria, sendo tomados pela Síria, e logo em seguida a Babilônia vem, toma a Síria e consequentemente toma o reino lá de Israel. Então o Abacuque está enxergando o que está acontecendo lá, e ele está vendo agora o que está acontecendo dentro do seu contexto de vida. O que ele está vendo? Violência, destruição, a justiça sendo pervertida, o ímpio prosperando em cima do justo. Então é isso que ele começa a clamar a Deus, dizendo: olha, Senhor, até quando eu gritarei violência sem que o Senhor me escuta? Né? E eu tive pensando bastante nisso. Quantos de nós, irmãos, não estamos assim, com essa frase dentro do coração? Até quando? Todos os dias, vão dizer todas as horas, mas praticamente boa parte do nosso dia, em alguma situação que acontece, a gente pergunta para Deus: Senhor, até quando? Até quando isso vai me ocorrer? Até quando essas questões dentro da minha família vai acontecer? Até quando eu dentro do meu emprego vou passar por essas situações? Até quando o desemprego vai continuar batendo a minha porta? Senhor, até quando? Era isso que o profeta estava gritando naquele momento. Senhor, até quando a violência e a maldade vão prevalecer neste lugar? Porque a preocupação do profeta era o seguinte: ele estava vendo os vizinhos dele, o que estava acontecendo daquele lado. E agora ele olha para o seu contexto e está vendo a boa ação que o rei Josias havia feito sendo perdida naquele momento. Então ele enxerga, ele falando assim: bem, um rei trouxe uma boa reforma para dentro de Judá, e agora essa boa reforma está sendo destruída, está sendo pervertida, porque a maldade está prevalecendo. E a preocupação do profeta agora é o seguinte: Senhor, agora os justos estão sofrendo. E eu fiquei me perguntando isso hoje, né? Hoje eu estava até brincando com a Carla. Eu estava trabalhando lá no Butantã e sem querer eu dei uma pegada no poste, arranquei meu para-choque fora.
E eu fiz essa pergunta para Deus, até quando? E eu perguntei para ela, até quando? Mas vim no carro perguntando, questionando. Quando eu cheguei na porta de casa, encontrei uma senhora, ela me deu com a mão, eu dei com a mão para ela. Ela falou, você que é o Lucas? Eu falei, sou eu. Ela falou assim, eu cuido da moça aqui que teve minha vizinha, né, que teve um AVC. Aí eu falei assim, que legal e tal, não sei o que lá. E ela foi conversando comigo, irmãos. Quando ela contou a história dela, eu olhei para Deus e falei assim, desculpa, Deus. Porque a gente vai enxergar, né, irmãos? Porque olha a história da mulher. Ela cuida dessa minha vizinha que teve AVC. E ela falou assim, eu preciso ir embora correndo, porque a irmã dela fez uma cirurgia e eu cuido da irmã dela. E em casa eu tenho 2 paralíticos que eu cuido. Meu marido e meu filho. Aí eu falei, Senhor, me perdoa. Foi só um para-choque. Eu amarrei com o arame lá e consegui vir embora. Mas o Abacuque, ele fica com essas dúvidas, né? Porque não é somente uma dúvida do Abacuque. É como se ele estivesse dizendo para Deus, Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? O Senhor não está enxergando o que está acontecendo por aqui? O Senhor não está vendo a maldade tomando conta deste lugar, acabando com a boa reforma que um bom rei acabou de fazer? Você está vendo, Deus? Você não está enxergando esse negócio? Porque quando a gente pergunta para Deus, Senhor, até quando? Quando isso vai acabar? Parece que a gente está falando para Deus, o Senhor não está enxergando o que está acontecendo comigo? O Senhor não está enxergando o que está acontecendo na minha vida, dentro da minha casa, dentro com os meus filhos, enfim, dentro do meu emprego? O Senhor não está enxergando? E às vezes, a maioria das vezes, a gente esquece que Deus é um Deus onipresente, que Ele vê todas as coisas em todos os tempos. A gente esquece que Deus é esse Deus onipresente. O Espírito Santo lá no fundo ele fica falando, ele está vendo. Mas o nosso homem, quando toma conta, ele diz, não, ele não está vendo, ele não está enxergando. E, na verdade, Deus está vendo tudo o que está acontecendo no tempo do Abacuque, até o momento que Deus começa a responder para o Abacuque, dizendo, ô Abacuque, contemple todas as nações, olhe para elas. O que Deus estava dizendo para o Abacuque é o seguinte, você está vendo todas as nações? Todas elas são ferramentas na minha mão. Tudo que acontece, irmãos, conosco é uma ferramenta, é uma forma que Deus usa para nos corrigir algo, para nos mostrar algo, que era o caso do profeta Abacuque. Quando Deus diz para ele, contemple as nações, olha tudo isso, porque eu vou fazer alguma coisa aí, vou fazer um negócio, se não lhes fosse contado, vocês não acreditariam. E eu imagino agora a euforia do Abacuque com a resposta de Deus, né? Dizendo, olha, ele está dizendo para eu contemplar, eu enxergar. E eu imagino que o Abacuque imaginou o seguinte, agora Deus vai vir e vai dar um basta nesse negócio. Porque quando nós perguntamos para Deus e pedimos alguma resposta para o Senhor, é isso que nós esperamos. O fim de alguma situação ruim que esteja acontecendo. O fim de algo que esteja acontecendo dentro da nossa casa ou na nossa vida, a gente espera que Deus dê um fim, dê um basta e acabe com aquilo de uma vez. É quando Deus responde ao Abacuque dizendo o seguinte, Abacuque, eu vou trazer a Babilônia para aqui para dentro. E agora os caras vão vir, eu vou falar na linguagem mais jovem, e o bagulho vai ficar louco aqui agora, Abacuque. E aí o Abacuque cria-se um ponto de interrogação na cabeça do Abacuque, porque é o seguinte, ele diz o seguinte, poxa vida, eu estou falando da maldade, eu estou falando que está prosperando, que o negócio está feio aqui dentro, e Deus está dizendo que vai trazer o Abacuque, ou que vai trazer a Babilônia aqui para dentro. E mais, Deus começa a falar como é o exército da Babilônia, dizendo, os cavalos dos caras são ferozes, eles não temem a nada, e eles fazem de Deus deles a própria força. Agora o Abacuque, ele não conformado, sabe, irmãos, só para uma curiosidade, assim, o livro do profeta Abacuque, ele acho que é um dos únicos livros da Bíblia, se não o único, que é um diálogo entre o homem e Deus. Tem lá no livro de Jó, mas chega um momento que Deus se silencia, o Jó só conversa com seus amigos, mas aqui os 3 capítulos é um diálogo entre o homem e Deus. E o Abacuque é aquele homem cheio de dúvidas, cheio de questionamentos, pedindo respostas para Deus, e Deus é um Deus que dá uma resposta que às vezes, muitas das vezes, a gente nem espera essa resposta. Não era essa resposta que o Abacuque queria. Porque quando Deus nos responde, às vezes não é essa resposta que a gente quer. A gente fica, poxa, não era isso que eu estava esperando ouvir de Deus. Não era isso que eu queria ouvir. A resposta que a maioria de nós quer, assim como o profeta queria, era que Deus dizia o seguinte, eu vou dar um fim desse negócio aqui, Abacuque, agora, vou acabar, tá bom? E não foi isso, Deus está dizendo assim, eu vou mandar um problema maior ainda, a Babilônia. Vai levar o povo cativo, vai fazer uma devastação,
vai deixar esse negócio fervendo. E se a gente for olhar em Jeremias 22 ou 2 Crônicas 18, aí mais ou menos, vocês vão ver o que o rei da Babilônia faz com o atual rei de Judá. Leva cativo, faz dele gato e sapato, porque o próprio Deus diz, olha, os babilônios vão vir, eles não respeitam nem governadores e zombam de reis. O problema que o Abacuque agora tinha era um problema muito maior do que ele imaginava. Até o ponto do Abacuque, mais uma vez, indagar ao Senhor, dizendo o seguinte, olha, Senhor, o Senhor é o Deus eterno, o Deus que pode todas as coisas, é o Deus imortal, mas como pode o Senhor, olha a indignação do profeta, trazer umas pessoas mais injustas do que nós para nos subjugar? Sabe o que acontece, irmãos? O Abacuque, ele representa muito bem como nós somos seres humanos. Porque nós não temos uma visão periférica do que Deus está fazendo em nosso meio. A gente não consegue enxergar, diante da circunstância, diante daquilo que nós estamos vivendo, o que Deus está fazendo. O profeta não estava enxergando naquele exato momento o que Deus estava fazendo. A maldade e a violência estavam predominando, agora Deus ia mandar a Babilônia. Para o profeta era um absurdo, um povo mais injusto do que eles vir subjugá-los. O profeta está dizendo, Senhor, não tem cabimento esse negócio, como que eles vão vir nos subjugar? Eles são mais injustos do que nós. E eu acho que bateu sim o medo no coração do profeta, enxergando o vizinho dele, a devastação que estava acontecendo lá. Ele falou assim, agora esse negócio vai chegar aqui. Só que o Abacuque, ele não tinha essa visão, porque assim, a maioria das vezes, irmãos, nós não conseguimos enxergar as coisas espiritualmente. Como que elas estão acontecendo no lado espiritual. A gente não enxerga. E o profeta, naquele exato momento, não estava enxergando. E Deus, e o Abacuque começa ali a indagar ao Senhor, dizendo, olha, Senhor, não é legal, não tá bom. Surge essa dúvida na cabeça do profeta, surge esse negócio nele, e aí ele vai fazer uma coisa que eu achei muito interessante. Ele vai dizer o seguinte, eu vou voltar para a minha posição de sentinela. Eu vou voltar para a minha posição de sentinela e vou esperar que resposta eu terei para a minha queixa. Ele vai dizer isso no comecinho do capítulo 2. Ele vai dizer assim, eu vou voltar para a minha posição de sentinela e vou esperar pacientemente que resposta eu terei à minha queixa. Às vezes nos falta paciência para entender aquilo que Deus está fazendo e nos falta paciência para esperar uma resposta de Deus. Nos falta paciência. Só que o Abacuque, ele está vivendo o que o salmista escreveu no Salmos 40. Eu esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Logo em seguida, o próprio Deus responde. Ele está falando assim, tudo bem, Abacuque. Eu acho que você não entendeu o que eu quis dizer na primeira resposta. Eu vou te dar uma segunda resposta. E nessa segunda resposta eu quero que você faça uma coisa. Escreva. Agora você vai escrever tudo que eu vou te dizer. Realmente o injusto está prevalecendo. Mas entenda uma coisa. O justo viverá pela fé. O Abacuque escreve esse negócio ao ponto do Paulo repetir isso em 2 cartas, aos Romanos e aos Gálatas. E o autor aos Hebreus também repete a mesma coisa. E o grande reformador Martinho Lutero, ao abrir a Bíblia, ele entende o seguinte: o justo vai viver pela fé. O Deus estava dizendo o seguinte para Abacuque, agora é o seguinte, você vai escrever que o justo viverá pela fé, entendendo que ele vai acreditar naquilo que eu estou escrevendo, e que mais cedo ou mais tarde, mais cedo para alguns e mais tarde para outros, irá se cumprir tudo aquilo que eu estou dizendo para você. Então, você vai agora escrever tudo que eu estou dizendo para você. Sabe, irmãos, quando Deus começa a nos responder, e começa, agora, entenda uma coisa, nesse capítulo 2, Deus pega o profeta Abacuque e agora ele está dizendo assim, até agora, Abacuque, você só enxergou a coisa de um lado. Agora eu vou te trazer para você enxergar a coisa de um lado mais espiritual. Eu vou mostrar para você o que eu vou fazer exatamente dentro dessa nação. Eu vou mostrar para você o que eu vou fazer, o juízo que eu vou trazer sobre vocês, mas também sobre os babilônios. O juízo que eu vou trazer sobre eles e sobre vocês. Deus começa a descrever ali para o profeta tudo exatamente sobre a crueldade dos babilônios, como que eles vinham derrubando as nações, como eles vinham construindo o seu império a preço de sangue, e Deus começa também a descrever para eles o seguinte, olha, eu também vou cobrar eles por tudo isso que eles estão fazendo, vou cobrar direitinho. Enquanto, irmãos, quando Deus começa a descrever
para o Abacuque, como que ele irá fazer com os babilônios, Deus diz que eles iriam cometer um erro gravíssimo, que seria confiar nos seus deuses. Enquanto, irmãos, o Deus que nós confiamos é um Deus que está no seu alto e sublime trono, tranquilo e calmo, e nós confiamos num Deus que age, num Deus que age. Nós confiamos num Deus que ele age em meio às dificuldades. É nesse Deus que nós confiamos. Os babilônios confiavam nos deuses deles. Agora Deus estava dizendo assim, agora eu sou o Deus que estou tranquilo, no meu alto e sublime trono, e sei exatamente o que eu estou fazendo. Depois de tudo isso, irmãos, o Abacuque agora começa a enxergar a coisa de um lado mais espiritual. É engraçado, né? Porque ele viu uma montanha-russa, ele estava lá questionando. Agora Deus, depois de levar ele a ter uma visão mais espiritual da coisa, enxergar o que estava acontecendo de um olhar mais divino, porque é isso, irmãos. Quando Deus nos pega, é que nem eu estava dizendo hoje à tarde, eu arranquei um para-choque, eu estava enxergando tudo que está acontecendo comigo apenas de um lado da situação, ao ponto de Deus usar uma mulher e me fazer enxergar as coisas de um lado mais espiritual e entender que Deus, que tudo o que acontece são apenas ferramentas nas mãos de Deus. Foi isso que Deus disse para o profeta lá no primeiro capítulo, diz: contemple as nações, olhe todas elas. Era isso que Deus estava dizendo para o profeta: todas elas são ferramentas em minhas mãos. Tudo que acontece em nossa vida, não é isso que o apóstolo Paulo disse? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que Deus estava dizendo. Tudo que acontece, Abacuque, nesse momento, na sua vida, neste lugar, é uma ferramenta que eu estou usando para que a minha glória seja manifestada sobre a vida deste reinado de novo. Tudo, irmãos, que acontece em nossa vida é uma ferramenta que Deus usa para que nós possamos, lá na frente, glorificar o nome do Senhor. No capítulo 3, irmãos, a gente vai enxergar que o Abacuque agora ele faz uma oração de confissão a Deus. Já para a gente ir para os finalmente, ele faz uma oração de confissão ao Senhor. E eu achei muito interessante quando ele diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama. O Abacuque, ele como um bom hebreu, muito provável que seus pais contou dos livramentos que Deus havia dado ao seu povo no passado. Muito provável que que os seus pais haviam contado, e muito provável que ele observou muito e ouviu muito atentamente o que seus pais haviam falado, todo o ensinamento que ele teve, porque ele diz assim: eu ouvi falar dos teus atos. E ele diz o seguinte: e tremo diante de todos eles, Senhor. Ao ponto dele dizer o seguinte: realiza de novo em nossa época as mesmas obras, fazes conhecidas em nosso tempo, e em tua ira lembra-te da tua misericórdia. O Abacuque lembrou do seguinte: assim como o Senhor tirou o povo hebreu do cativeiro egípcio durante 400 anos, quando eles se depararam com o Mar Vermelho, o exército dos egípcios atrás, pronto para matá-lo, Deus abriu o Mar Vermelho e eles passaram. Senhor, faz de novo, novamente, nos livra dessas ondas de caldeus. Traz o seu juízo, mas nos livra dessas ondas de caldeus. O Abacuque está dizendo: faz de novo, Senhor. Porque sabe, irmãos, ouvir falar é uma coisa. Agora, você vivenciar as maravilhas que Deus pode fazer é uma coisa totalmente diferente. Era isso que o Abacuque estava dizendo: Senhor, faz na minha geração. Assim como o Senhor fez na geração passada, faz na minha geração. Traz o teu juízo, mas também nos livra dessa onda dos babilônios que está vindo sobre nós. Entenda, irmãos, que depois dessa visão que ele teve, somente a visão dele, agora o Abacuque já está tendo uma visão mais espiritual. O Abacuque, irmãos, ele tem uma visão que poucos profetas tiveram. Ele enxerga o Senhor de uma glória tremenda. Você vai ler isso no capítulo 3. Ele enxergando Deus de uma glória tremenda. Porque quando Deus ele nos traz para esse lado mais espiritual, nós começamos a enxergar as maravilhas que Deus pode fazer. Nós começamos a entender que Deus é o Todo-Poderoso. Que mesmo que tudo ao nosso redor não dê certo,
nós entendemos que há um Deus soberano sobre todas as coisas. E é isso que o Abacuque discorre no capítulo 3, ao ponto dele dizer o seguinte: olha, Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, ainda que a safra de alimentos não flua, ainda que não haja mais ovelha nos currais, nem bois nos estábulos, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Depois de ser levado a enxergar as coisas, irmãos, depois que nós enxergamos as coisas de um lado espiritual, e essa foi a minha oração antes de vir para o culto. Eu falei: Senhor, eu estou passando por um momento difícil, mas assim como o Senhor me livrou lá atrás, eu sei que o Senhor vai me livrar aqui também, neste exato momento. Porque foi isso que o Abacuque disse: assim como o Senhor livrou o povo lá atrás, o Senhor irá livrar esse povo da onda dos caldeus. Porque, como ele disse, o justo viverá pela fé. E quando o Abacuque escreve isso, ele está dizendo o seguinte: quando ler, o justo vai ler, vai entender isso aqui e vai acreditar que uma hora ou outra virá livramento dos céus, virá livramento do Senhor, ao ponto dele enxergar e entender o seguinte: ainda que nada ocorra como eu queria que ocorresse, ainda que as coisas não aconteçam como eu queria que acontecesse, ainda que as minhas coisas não estejam fluindo como eu queria que estivesse fluindo, eu todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Que nós possamos, irmãos, fazer esse exercício todos os dias, que ainda que as coisas não corram como nós gostaríamos que elas ocorressem, que ainda que as coisas não andem como eu gostaria que elas andassem, mas que todavia a gente possa se alegrar no Deus da nossa salvação. E o Abacuque vai encerrar dizendo o seguinte: porque o Senhor é o soberano e a minha força, Ele faz os meus pés como o do servo. Você está entendendo? Agora, a visão que o profeta está tendo da coisa, ele está dizendo assim: acima de todas essas coisas, o Senhor me faz andar acima de todas elas, e eu continuarei caminhando e confiando, porque Deus me faz andar em lugares altos, acima dos problemas, acima das circunstâncias, acima das suas dificuldades. Deus te faz andar sobre todas elas. Amém, irmãos? Eu quero encerrar essa mensagem dizendo isso: que Deus te faz andar acima de todas elas, que no momento de dificuldade você possa confiar naquilo que está escrito na sua palavra, porque o justo viverá pela fé. Deus abençoe em nome de Jesus.